programa Espaço Aberto. Os griotes são contadores de histórias que há 11 anos atuam de forma lúdica com os pacientes de vários hospitais da cidade. Além de livros, brinquedos e fantoches, eles se utilizam de papel e lápis de cor para incentivar as crianças internadas a participarem das histórias, seja desenhando os personagens ou criando os seus próprios contos de fadas. Para conhecer os detalhes desse trabalho, que atende por mês 980 pacientes, vamos conversar com a empresária e fundadora da entidade, Cleonice Camareiro, e com Larissa Coelho, que é gestora do projeto Ouvimos Histórias de Vida, um dos braços da entidade. Cleonice, eu começo com você. Afinal, o que significa a palavra griotes? Griotes é muito interessante a história deles, porque é uma profissão. Na África, na região de Senegal, Gâmbia, Mali, eles têm uma profissão milenar. Os griotes eram pessoas que tinham o sagrado, eles eram detentoras do sagrado. Eles iam de aldeia em aldeia contando as histórias do povo, a história ancestral. Mas eles tinham esse caráter lúdico, eles tinham música, eles tinham um instrumento particular para tocar e cantar, e tinham também o papel da sabedoria. Então, como eles eram sagrados, eles eram enterrados nas árvores sagradas, que são os baobás africanos, e também eles tinham, assim, a preferência, e eles eram poupados em lutas e guerras fratricidas, eles eram sempre poupados, porque morrendo um griote, perdia-se uma história inteira do povo. Então eram pessoas, assim, extremamente inteligentes e que se situavam em toda essa região, atuavam em toda essa região. E quando foi que vocês, fundadores da entidade, resolveram repercutir esse tipo de projeto de contar as histórias na cidade de Campinas? Olha, desde o começo. Nós começamos a associação em 6 de junho de 2003 e desde o início a nossa ideia era a transmissão de histórias criativas, histórias assim infantis, mas também existe uma preocupação com a leitura, para ser um pouco agente de leitura, para incentivar as crianças a lerem. Então, as crianças em situação de risco, a situação assim mais de depressão e tudo isso, nós resolvemos fazer uma união com a lei da humanização hospitalar e partimos para esse trabalho junto aos hospitais. Então, nós fazemos um contrato com os hospitais e hoje são 18 que a entidade está atuando, Campinas e região, não é só a cidade de Campinas não, outras regiões também, a região toda, a grande região metropolitana de Campinas. Mas nós começamos assim com essa intenção no HC da Unicamp e aos poucos o projeto foi crescendo e foi tomando esse vulto e isso para os hospitais também é interessante, porque muitas vezes nós podemos até auxiliar o profissional da saúde nos cuidados, nas emergências, assim, dar uma atenção especial para a criança que está um pouco assustada. E o nosso papel é esse, é diminuir o sofrimento, humanizar mesmo esse atendimento dentro de um hospital. Foi fácil achar voluntários dispostos a incorporar esse projeto? Olha, como é um trabalho que lida com criança, de um modo geral as pessoas se entendem bem e gostam do projeto. A dificuldade é entrar em hospitais. Então, para trabalhar dentro de hospitais, existe uma qualificação. Nós temos que fazer um treinamento bem intensivo com essas pessoas para que elas conheçam como funciona um hospital, de que forma elas se comportam, de que forma, o que elas podem esperar receber, o que elas podem levar para as crianças, porque as pessoas têm que ser muito precisas nessa altura, porque o trabalho não pode prejudicar o funcionamento do hospital. Então, a pessoa tem que ser bem treinada, elas fazem o treinamento conosco, depois elas têm uma parte que são monitoradas, são 6 visitas monitoradas por um voluntário mais antigo, e aos poucos ela vai se encaixando na rotina do hospital e, consequentemente, o trabalho fica mais fácil, também para quem está começando. Tem que ser um trabalho bem direcionado, né, Cleonice? Tem que ser bem direcionado, porque as crianças estão, a família toda, né? Você tem um filho hospitalizado com problema grave de saúde, isso causa, assim, uma dificuldade para todos, né? Todo mundo fica mais depressivo, esse sentimento de depressão. Agora, a humanização visa exatamente isso. Então, a pessoa que chega, ela tem que ter em mente que ela veio ali para distrair a criança, para divertir, para poder fazer as horas passarem um pouco. Porque a criança está fora do seu lar, fora da presença dos seus familiares, dos irmãozinhos, né, da escola. Então, ela fica ali, fica muito presa. A criança tem muita energia sempre. Mesmo doente, elas continuam crianças e cheias de energia. Agora, Larissa, além de gestora
de um projeto que a gente vai falar no próximo momento, você também é voluntária da entidade. Qual que é a sensação que você teve numa primeira oportunidade aí de voluntariado? Os pais também acabam absorvendo esse momento de forma muito positiva, né? Porque existe uma tensão não só em volta da criança que está ali, muitas vezes nasceu e cresceu dentro do hospital, nunca teve contato fora dali, mas os pais também vivem um clima muito tenso, né? Sim, aliás, na verdade, os pais vivem o clima tenso. Às vezes a criança, geralmente, elas nem sabem o que está acontecendo, né? Então, os pais, eles são os responsáveis por tornar o clima daquela criança menos desagradável, né? E nós acabamos sendo os coadjuvantes nesse processo, né? Eu costumo dizer que o pai e a mãe, aqui, os acompanhantes, às vezes não é o pai, não é a mãe, é um tio, é uma tia, às vezes até um vizinho, né? Um amigo, eles tendem o tempo todo a criar um espaço menos frio dentro do hospital para a criança. Então eles levam brinquedos, tentam contar histórias, levam até o computador, e quando nós chegamos, nós tentamos então ajudar esses pais a criar esse espaço mais humanizado, a criar esse espaço mais lúdico, para tirar a criança daquele momento de dor, a levá-la, convidá-la a um momento de imaginação, a uma mágica, a uma história, né? Então isso, e quando a gente consegue, porque nem sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue isso, os pais ficam aliviados, né? E às vezes eles, conta uma história para mim também. Então assim, é muito gratificante essa relação que a gente estabelece, porque é uma relação que ela transcende a criança. Às vezes até enfermeiro, corpo médico, tá todo mundo ali que tá, é um clima pesado, né, de hospital, geralmente. Então, aquela história, ela vem e fluidifica aquele clima tenso, e a gente sai de lá com essa sensação de que levamos algo melhor para aquele ambiente. Saímos de lá e deixamos algo melhor do que ele estava. Então, isso essa que é a nossa grande missão, né, é por conta desse clima tenso, Cleonice, que é difícil entrar nos hospitais? Qual que é a maior dificuldade que as entidades, não só os griotes, mas outras entidades que fazem esse tipo de trabalho voluntário têm de entrar dentro do hospital? Olha, eu acho que as pessoas têm uma propensão a trazer para si os problemas. Com o treinamento, nós mostramos que tudo é possível, desde que você tenha a sua postura correta. Você não está realmente contando histórias para curar a vida de uma criança. Você está tentando amenizar um momento de dor. O que você está fazendo... paliativo, né? Não é um tratamento paliativo. Não é um tratamento. Não é um tratamento. É uma humanização. É colocar a criança como criança. E trazer para os pais também esse momento que, mesmo a criança doente, ela continua sendo lúdica, ela gosta de brincar, ela gosta... E com isso a gente consegue um trabalho muito valioso, mas eu acho que quem ganha, principalmente, Rafaela, é o voluntário. As crianças, naturalmente, ganham esse presente, que o nosso trabalho, o que nós doamos para essas crianças? O nosso tempo, o nosso carinho, o nosso respeito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a resposta também que vem para o voluntário é muito verdadeira. Então, você passa a ver o hospital como um local normal, comum. As pessoas estão tendo assistência, estão sendo melhoradas, a saúde das crianças estão sendo melhoradas, e você passa a ver o hospital com outros olhos, de uma forma mais efetiva, sabe? Eles estão lá para cumprir o trabalho deles e nós vamos ao hospital para cumprir o nosso. Então, se cada um fizer a sua parte, nós não precisamos interferir no trabalho deles e nem eles interferem no nosso. Eles só interferem no sentido de pedir uma ajuda de vez em quando, né, Larissa? Que às vezes está um pouco mais complicado assim o ambiente, a criança está muito tensa, eles chamam para a gente contar história, pegar na mão, falar um pouco com a criança. Mas eu acho que esse intercâmbio, sabe, de ações, por isso que o voluntário tem que estar muito preciso na sua formação. Ele tem que ter uma formação boa para ele poder chegar e não se escandalizar, não ficar assim abalado também, porque também não adianta a gente querer ir lá melhorar a situação das crianças e voltar para casa acabado. 100% desse saber lidar com a situação de estar dentro de um hospital, muitas vezes lidando com pessoas em circunstâncias muito complicadas de saúde. Sim. Isso vem 100% do treinamento ou a maturidade ajuda nisso um pouco, Cleonice? O tempo. Hoje vocês estão com 11 anos, né? Foi possível encarar dessa forma a primeira visita no hospital? Para mim foi. Sabe, para mim, eu tinha uma facilidade de contar história e esse contato com crianças sempre foi muito agradável. Então, eu encarei o hospital desta forma, como mais um lugar onde tem crianças.
sabe? Que crianças que eu poderia divertir. No meu caso, eu não tive dificuldade, mas a gente vê muitas pessoas que têm muita dificuldade. Na realidade, eu penso mas que... Mas conseguem suplantar, né, Larissa? O treinamento, isso que é maravilhoso. Ele é fundamental, né? Ele é fundamental porque ele direciona toda essa... Quando um sujeito procura um trabalho voluntário, ele tem as demandas pessoais dele, né? Sim. E nem sempre as demandas pessoais, elas se encaixam naquele projeto. E é importante que o treinamento o faça se perguntar, será que esse projeto cabe na sua vida nesse momento, né? Então, a grande questão é, quando você procura um trabalho voluntário, você saber que você vai estabelecer nesse trabalho voluntário uma relação com o outro de horizontalidade, né? Nunca de piedade. Se você chega num hospital com um olhar piedoso para com o outro, que é essa diferença entre a piedade e a compaixão. A piedade, você acha que o outro está numa situação pior que a sua. E a compaixão, você se coloca numa situação de horizontalidade. Estamos na mesma situação. Hoje você está aí e eu estou aqui, né? E nós podemos trocar, né? Quando a gente está nessa relação horizontal de troca, isso faz toda a diferença. Aí nós podemos realmente um contribuir com o outro. Se eu chego lá no hospital com a relação, numa sensação de que eu sou mais forte que você e eu estou aqui para entregar algo que você não tem, está tudo errado, né? Então, o voluntariado já começa com uma ideia errada. Então, por isso que o treinamento é importante para quebrar esses mitos, né? Quebrar essa falsa concepção de que basta que você tenha boa vontade. Hoje em dia, no trabalho voluntário, não basta mais a boa vontade. É preciso ter método, é preciso ter capacitação, é preciso seguir as regras. Maturidade. E comprometimento com aquilo que se escolheu fazer, né? Hoje a entidade é credenciada em diversos lugares, né? Entre eles o Boldrini, Mário Gatti, Celso Pierro, HC da Unicamp, Ouro Verde, Lar dos Velhinhos, além de outras cidades da região metropolitana. Isso. Agora, a atuação de vocês varia um pouco de lugar para lugar, né? Porque, por exemplo, as crianças e adolescentes que estão no Hospital Boldrini. O Boldrini trata as crianças com muita clareza no que diz respeito ao tratamento delas, né? Sim. Uma Hoje criança que passa por um tratamento ali sabe exatamente o processo que ela está passando, que não se trata de uma coisa simples, que ela está correndo um risco de vida e que ela tem que incorporar aquilo ali. E são crianças que acabam adquirindo um pouco mais de maturidade e sabem a real situação. Às vezes a gente tem a sensação de que no hospital a criança fica um pouco naquela expectativa de amanhã eu vou sarar, hoje eu não vou sair, vou ter alta. É mais fácil. Como que fica essa diferença de postura e varia um pouco de lugar para lugar o atendimento de vocês? Olha, particularmente eu acho o Hospital Boldrini um maior respeito, porque realmente tem essa ideia de falar a verdade para as crianças. Mas acho que hoje isso está se tornando norma nos hospitais, porque no HC também a gente vê as crianças sabendo da sua real situação. Às vezes acontece até delas perguntarem para a gente, tia, eu vou morrer? E são situações que se a pessoa não tiver um pouco bem informada, se a pessoa não estiver assim, mais bem informada, mais preparada, ela não tem resposta, porque ela vai também se desestabilizar, não é? E assim não, a coisa acontece mais naturalmente. E uma das nossas orientações em relação a isso é que o voluntário não está ali para saber da condição clínica do paciente. Não é função dele fazer isso. Não é a função e nem deve, né? Porque quando você fica sabendo, por exemplo, não é todo mundo que tem preparo emocional para trabalhar com um paciente que está em estado terminal, por exemplo, né? Então, não precisa saber. Você está ali para levar um momento de alegria, um momento de distração, um momento lúdico. Então, nós não precisamos saber de diagnósticos, né? Então, isso também facilita o trabalho. Para todo esse preparo que é preciso ter para enfrentar os diversos estabelecimentos que vocês vão. Que tipo de profissionais estão envolvidos nesse processo todo? Principalmente psicólogos, né? Porque nós fazemos desde o começo, antes do treinamento, nós fazemos também uma entrevista com psicólogos, para ver assim se a pessoa naquele momento está preparada. E hoje, por exemplo, é cortado da formação para o grupo uma pessoa que no momento está passando por uma situação de conflito. Porque muitos psicólogos recomendam, a pessoa está em depressão, falar, vai fazer um trabalho voluntário. Agora, se ela já está em depressão, ela entra num hospital para fazer um trabalho voluntário, ela vai piorar. Então, nós fazemos uma avaliação, um teste com os psicólogos antes de começar o treinamento. Se aprovados, eles partem para o treinamento, senão ficam aguardando
uma ocasião mais propícia para continuar. Mas eu acho que é um trabalho que envolve principalmente a parte psicológica, né? Porque a parte, vamos dizer assim, jurídica, nós temos pessoas que são da parte jurídica e temos 2 funcionárias na sede. Mas para o trabalho mesmo, para a execução do trabalho, eu acho que o que vale mais de tudo é o trabalho da psicóloga, que pode nos orientar com segurança. Uhum. Agora é fácil chegar num hospital. Como que é o preparo de vocês para fazer esse momento de contar as histórias? Porque não é todo mundo que tem uma facilidade de abrir um livro e contar uma história ilustrando para a criança com toda a facilidade. Tem pessoas mais tímidas que mais às vezes veem uma oportunidade naquela entidade de fazer um trabalho. Posso responder, Como que se faz esse preparo todo? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que essa é a grande riqueza do grupo. Pessoas dos mais variados temperamentos. Umas que contam histórias como se tivesse, assim, no teatro, uma grande atriz profissional, né, Larissa? Maravilhosa. E outra pessoa que é tímida, que consegue ler. Mas essa variação de personalidade é que faz a riqueza. E o fato só de você chegar com esse avental, né? É então isso você já abre portas, porque às vezes você só de chegar com o avental, a criança é curiosa, né? Então ela já te aborda, você já vence uma dificuldade que às vezes para o voluntário, a grande, como é que eu vou abordar? Essa pergunta vem sempre, como é que eu vou abordar? Às vezes você é abordado, você tem que falar assim, como é que eu vou me desvencilhar de tanta abordagem, né? É verdade. Porque o avental ele já faz esse papel de ter essa comunicação visual com a criança. Então, isso já, você chega num quarto e as pessoas te veem com esse avental, cada avental de uma maneira, né? Porque a gente tem essa liberdade. Essa coisa toda, cada um coloca o seu. Então, e aí a criança te abre essa possibilidade de você falar com ela, né? Então, a abordagem fica mais natural. E tem várias técnicas. Eu, por exemplo, uso mágica para começar. Geralmente você pode falar assim, você gosta de história? Você vai falar, não. Né? Você não vai fechar e vai embora. Né? Então eu tô indo, derrotada, né? Obrigada. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu criei, por exemplo, algumas mágicas. E você gosta de, não tem criança que me fale que não gosta de mágica. Adulto também. E os pais ficam, como é que ela fez isso? Né? E aí eu começo com uma mágica. E aí a história vem, né? A história vem naturalmente. Então, assim, a gente encontra algumas fórmulas que a criança de abordagem. Quando a gente não consegue essa abordagem pela comunicação visual, a gente tem outras ferramentas que são tiro e queda para a gente conseguir começar a contar a história. E que vem com treinamento, né? Que vem com treinamento, não tem como. Nós vamos a um breve intervalo, estamos conversando hoje com o Griotes, que é a entidade que conta histórias nos hospitais da cidade de Campinas. Vamos ao intervalo então e voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conversando com os Griotes, que são os contadores de histórias, entidade que já atua há 11 anos na cidade de Campinas. Aqui com a gente está a presidente, a fundadora da entidade, Cleonice Camareiro, e a Larissa Coelho, que é uma das gestoras de alguns braços aí, de um braço do projeto dos Griotes. No primeiro bloco a gente conversava sobre as reações das crianças com relação à postura de vocês e à abordagem. Mas vocês também atuam em entidades de idosos. A reação é a mesma? Não, completamente diferente. Com os idosos, eles gostam mais de contar a própria história. Claro, eles têm milhões de histórias para contar. Mas nós usamos os mesmos livros. Os livros infantis que usamos para as crianças, nós usamos com os idosos.
Porque o fato de contar uma história desperta nele memórias. Então, eles vêm e contam histórias, mas eles gostam muito. Eles gostam muito de poder conversar, de poder contar histórias e, de vez em quando, ouvem também. Mas o nosso papel lá no lar é um papel, assim, mais confidencial. É um amigo, eles vêm, contam um caso deles, uma coisa deles. Então, às vezes, a gente está contando uma história daquela coisa, eles vão, puxam outras e outras e outras. E é muito interessante porque eles também nos abordam com muito carinho. Eles gostam de vir conversar com a gente, né? Com as crianças tem essa alegria infantil, mas com os idosos também. Quando a gente chega, eles falam, ai, os amarelinhos estão aí, os amarelinhos estão aí. E é muito agradável, muito agradável. Larissa, foi dessa experiência de ouvir, hoje a entidade assumiu aí um outro papel, né? A gente conversou sobre isso, falou dessa questão de ouvir os idosos. A entidade resolveu, em que momento, inverter o seu papel e deixar, uma vez de ser contador de histórias, para assumir o papel de ouvintes. Foi nesse momento? Eu acho que foi a observação de vários momentos, né? Então, observando nos hospitais que os pais precisavam ser escutados muitas vezes. Às vezes você contava história, mas parecia que você saía daquele leito, faltava algo, faltava escutar uma história daquele pai. Ficava a história registrada, que a gente registrava para a criança, mas faltava ouvir uma história. A experiência do Lar dos Velhinhos, em que a gente sentia que existia ali muitas histórias riquíssimas para ser, né, para que a gente precisava escutar. E aí a gente falou, por que não a gente inverter esses papéis e que isso enriqueceria muito o próprio voluntário, né? Então a gente resolveu, a partir de um dado momento, falar, vamos fazer essa experiência, e essa experiência começou justamente no Lar dos Velhinhos, né? A gente tentar compilar algumas histórias para ver qual seria o resultado disso, como que aqueles idosos se sentiriam a ser escutados. E foi uma experiência fantástica. Para quem os escutou também foi uma coisa que não tem palavra para dizer o que é você poder escutar a história daquelas pessoas que geralmente são histórias de abandono, são histórias de superação e são histórias de esperança ainda, né? E que sempre tem uma história de amor. De amor? Né? Histórias de pessoas, lá. Pessoas de 90 anos que estão namorando e que estão querendo se refazer a vida amorosa. Então, assim, é uma escola. Foi maravilhosa essa experiência primeira no Lar dos Velhinhos, onde a gente realmente resolveu fazer algo disso. E disso criou-se o projeto Ouvimos Histórias de Vida, que a gente resolveu espalhar para o centro da cidade, já com outros objetivos, que é também pela observação de que a gente vive uma vida muito automática, né? Que as pessoas no centro da cidade não se olham, mal se cumprimentam. E a gente falou, como seria surpreender essas pessoas, colocando pessoas dispostas a ouvi-las, né? Como seria a reação dessas pessoas no centro da cidade? Pessoas que a gente não sabe quem vai vir, de que maneira elas vão chegar. E aí a gente lançou essa primeira edição do projeto, sem ser um projeto fora o projeto piloto, a primeira edição no centro da cidade, que foi também uma experiência fantástica, né? A receptividade das pessoas e a necessidade que as pessoas têm de falar da própria vida, né? Elas chegam com tanta naturalidade assim para falar de si? Elas chegam receosas porque elas não estão acostumadas. Eu acho que justamente quebrar o automatismo da vida urbana é algo que não é tão simples. Mas então a gente disponibiliza uma faixa, ouvimos histórias de vida, né? Colocamos uma faixa bem grande, então as pessoas começam a olhar a faixa, geralmente elas rodeando, né, a faixa, e em dado momento elas perguntam, né, o que é isso? A gente está aqui para ouvir sua história. Pegadinha. Não, mas não é, a gente veio realmente disposto a ouvir a história, alguma história que você queira contar. E aí a pessoa, mas eu não tenho história para contar. E para quê? Não, você veio de onde? Aí ela fica 1, 2 horas contando a história, aquela história que ela não tinha para contar. E aí vem histórias lindíssimas, né? E aí a gente vê que o ser humano realmente ele é capaz de sublimar, né, coisas que a gente nem imagina. E
a capacidade que o ser humano tem também de estabelecer relações de confiança, né? Como que ele se senta numa mesa, no centro da cidade e conta uma história, confidencia um segredo para alguém que ele nunca viu, né? E com uma emoção, né, no olhar, na palavra, às vezes embarga, chora, né? E ele sai dali com aquela sensação de que aquela história que era tão pesada, né, tá compartilhada, já, o peso já não é o mesmo, né? Isso significa, Cleonice, que apesar das pessoas estarem com uma vida tão corrida e às vezes aparentemente tão cercadas de pessoas e amigos, elas continuam muito sozinhas? Ah, significa. Há muito de solidão. Porque a pessoa não pode, às vezes, desabafar. Ela tem alguns segredos com ela, que ela não quer dar a conhecer para os conhecidos, para os amigos, para os familiares. Mas para um estranho ela conta histórias assim até escabrosas. Contam histórias assim profundas, histórias de muito respeito. E a gente ouve. E uma pergunta que eles fazem: para que vocês querem me escutar? Para ver se nós não vamos assim usar essas histórias para algum proveito próprio, alguma coisa assim. Mas ao momento que você fala para eles: não, nós estamos aqui só para te ouvir, existe uma confidência, uma forma de carinhosa, de dar um entrosamento nessa conversa, e as pessoas começam a contar coisas assim muito profundas, muito particulares. Eu adoro esse projeto. Porque na maior parte das vezes a impressão que se dá é que as pessoas querem, não querem uma opinião, né? Elas não querem ouvir a sua solução ou a sua visão sobre aquilo que ela viveu ou aquilo que ela está vivendo. Ela só quer contar. É só isso. Tem de tudo. Tem aquele que chega e fala assim: você não está concordando com o que eu estou falando, né? Você não falou nada. Você acha que eu sou ruim, né? O que você acha? Você acha que eu devo me separar? Né? Tem aqueles que já querem que você conduza a conversa. Mas, na verdade, se você souber lidar com essas intervenções que elas fazem com a própria fala, você descobre que, no fim, ela mesma já tem a solução, né? A solução está dentro dela, o caminho ela está construindo. Ao falar, ela vai construindo os próprios caminhos. É essa a beleza da coisa. E talvez ela não construa o caminho ali com você, mas ela já começou. Ela já deu um passo nessa construção do caminho, né, dessas soluções que a gente busca. E são soluções, são buscas contínuas da vida da gente. Então, aquele momento em que ela se senta ali para contar uma história, é o momento em que ela nomeia os sentimentos dela, o momento em que ela dá sentido a algumas coisas que ela viveu, que de repente ela ainda não tinha tido a oportunidade de fazer isso. Ou já teve e está reelaborando. A gente não sabe nada da história dessa pessoa. E o bonito está aí. Eu também não sei o que ela vai fazer de tudo isso, mas eu saio dali com a sensação de que alguma coisa eu participei na construção dessa história. Né? Porque muitas vezes você também nem sabe o que vai acontecer daquela história, Exato. qual vai ser o fim dela, né? E é engraçado que tem histórias assim fantásticas que você fala assim: gente, eu achei que tivesse problema e essa pessoa vem aqui e me dá uma aula, né, de uma visão de mundo diferente. E essa é a contribuição que a gente tem como voluntário. Se você estiver aberto a ouvir aquilo, não como um ser superior que está ali para dar algum tipo de conselho maior, que vai solucionar a vida da pessoa, porque a gente não tem, né? A gente tem as nossas próprias dificuldades e a gente está ali para ser apenas uma pessoa aberta a escutar a história de alguém, né? E não para solucionar algum tipo de problema que a pessoa revele. E a gente deixa muito claro que a gente não é o profissional da área de saúde mental, né? A gente está ali realmente como um ser humano, ajudando outro ser humano a tentar pensar a sua própria história, para que a partir daquele momento ela comece a dar passos para encontrar soluções, ou não, ou só contar uma história divertida também, porque a gente fala, do jeito que a gente fala, parece que são só tragédias, né? Tem histórias muito bacanas, tem coisas... histórias de amor, tem histórias lindas, história de viagens. Exato, mas são momentos, assim, muito tocantes, assim, para o voluntário, né? Que todos os voluntários, depois, a gente faz um treinamento. Nesse treinamento tem 2 fases: um treinamento antes de acontecer o evento da escutatória e o treinamento após, que é onde a gente faz o acolhimento das histórias, para que os voluntários possam dividir aquelas histórias que os tocaram mais e que eles não podem ficar com elas ali, porque afinal, como eu disse, a gente não é um profissional da área mental, a gente precisa também dividir. E é difícil não absorver muitas vezes, né, tudo aquilo que você ouve, né? E é nesse momento que a gente, supervisionado por um profissional, um psicólogo, a gente faz esse acolhimento das histórias, para que essas histórias
não se tornem fantasmas na vida dos voluntários, né? Então, agora, é nesse acolhimento. O trabalho prévio é diferente para contar ou ouvir histórias? O treinamento de antes? Sim. Tem que ser, porque ouvir histórias é escutar. Agora, contar histórias é falar, não é? Então, para contar histórias, nós nos baseamos em livros, sempre com livro, mas, por outro lado, se a gente vê que uma história não está agradando, nós podemos inventar, criar em cima, mudar o fim, sabe? Podemos dar uma mudada na história para poder agradar a criança, que o objetivo é esse, diminuir aquele momento de dor. Agora, no ouvimos, você não tem interferência nenhuma. O máximo que você pode dar é seu ouvido mesmo para ouvir aquelas pessoas. Mas é interessante que a gente não tem solução para nada. Nós não vamos nos propor a dar solução para nada. E as pessoas Como não se propunham antes a dar solução para aquelas pessoas no hospital, né? Pois é. A ideia, sim, é a mesma. Nós não nos propomos a dar soluções. Nós nos propomos a dispor o nosso tempo, o nosso carinho, o nosso respeito para com essas pessoas. E ouvi-las. E são treinamentos absolutamente diferentes. Então, tem o treinamento, tem a seleção e treinamento para ser um griote, atuando em hospitais, e tem o treinamento para ser um ouvinte. Então, o voluntário que é um griote, se ele quiser ser um ouvinte, ele tem que se submeter a um treinamento diferente para que ele seja um ouvinte nessas ocasiões do projeto Ouvimos Histórias. Agora, o projeto Ouvimos Histórias está partindo para uma 5ª edição. Exato. Né? Em 4 edições, o trabalho já contabilizou 370 histórias de vida. Algum destaque? Eu sei que devem ter passado histórias diversas e, na verdade, o objetivo de vocês é ouvir de forma muito pessoal aquelas histórias e guardar para si e não compartilhar. Mas algum momento marcou vocês nessas 370 experiências? Teriam inúmeras. Se a gente reunisse os voluntários aqui, certamente cada um teria a sua história predileta, né? Mas eu tenho uma, que essa, inclusive, ela foi compartilhada porque no momento um repórter estava junto e ele acompanhou essa história. Então ela já está no mundo, né? É de um jovem que ele se aproximou de mim e ele tinha uma dificuldade para se locomover e ele me contou que aos 5 anos ele teve paralisia infantil e a mãe dele, nas palavras dele, o abandonou porque não dava conta de cuidar dele e ele foi embora, ela foi para a Bahia e deixou o menino com a vizinha, que já tinha 6 filhos. E essa vizinha o cuidou dele como filho, deu estudos. E ele passou, então, a trabalhar no supermercado quando ele conheceu uma outra funcionária do supermercado, com quem ele se aproximou afetivamente, era uma senhora muito mais velha, e essa senhora começou a contar a história dela para ele. E a história era muito parecida com a história da mãe dele, que contou os motivos pelos quais ela abandonou um filho que teve uma doença grave, né? E ele, então, ouvindo a história daquela mulher, ele conseguiu minimamente se colocar no lugar daquela mãe. E ele, a partir daquele momento que ele ouviu aquela história, que ele já estava afetado com aquela mulher afetivamente, maternalmente, ele resolveu procurar a mãe biológica para dizer que ele a perdoava pelo que ela tinha feito, porque ele nunca tinha imaginado que poderiam haver motivos para que ela fizesse aquilo com ele, né? E que ele tinha muita raiva dela e que ele gostaria de superar isso, né? E que a partir de então ele passou uma busca por essa mãe e ele a encontrou, né? Um dia, enfim, depois de... A história é cheia de detalhes, mas enfim, ele a encontrou e pôde dizer para ela que a perdoava e que também o perdoava de pedir perdão para a mãe por ele ter sentido tanto ódio dela, por ela ter abandonado ele, enfim. Foi uma história muito comovente, assim, porque ele chorava muito ao contar essa história, né? Mas uma história, assim, onde foi uma história contada a ele, mudou a vida dele, né? Quer dizer, quando uma pessoa te conta uma história que te toca, que te afeta, né? Essa história, ela pode te dar uma outra visão de mundo, pode te ressubjetivar, te dar um outro sentido para um trauma sofrido, né? Então, essa história, para mim, ela é muito paradigmática para o próprio projeto. Porque caminham juntas, os dois braços do projeto caminham... Exatamente. Né? Ele ouviu uma história que o tocou profundamente, ele pensou a sua própria história e deu um novo sentido a ela. Quer dizer, ele se libertou da própria história, né? Por uma história de uma outra pessoa.
Então, eu acho que essa é uma história paradigmática, assim, dentro do projeto, né? Mas tem inúmeras outras, né? Muitas. Qual foi o saldo para você, Cleonice, como fundadora, desde o começo, aí, há 11 anos atrás, pensar, elaborar, criar todo o projeto, botar no papel, falar, não, a gente vai agir dessa forma, vai agir de outro jeito, e de repente ver o trabalho invertendo seu papel. Como foi para você esse processo? Olha, é um processo maravilhoso, porque, na verdade, quando a gente começa um projeto, a gente tem uma ideia que quer que cresça, deseja esse crescimento, e começamos em muito poucas pessoas, nós tínhamos 8, 9 pessoas, até que se colocou, assim, um método para o treinamento, que eu sempre achei que o treinamento é a base de tudo, e com esses treinamentos a gente foi aumentando progressivamente o número de pessoas. E hoje a gente olha para os griotes e vê que tem todo um caminho percorrido e um caminho muito bom. Porque nós temos testemunhos tanto de hospitais como de pacientes. Às vezes acontece, a gente na rua, uma criança fala, ai tia, você foi no hospital, você contou histórias para mim. Eu acho que essas coisas são tão gratificantes para a pessoa, para quem tá fazendo esse trabalho, para quem pode vir. E dentro dos voluntários também, eu tenho testemunhos maravilhosos. As pessoas têm assim, um carinho muito grande por aquela atitude que você tomou no começo. Porque alguém pensou, simplesmente fui eu que pensei, mas enfim, é uma coisa que eu compartilho com os meus amigos que foram fundadores também, e a gente aos poucos foi fazendo crescer em conjunto. Eu acho que a história dos griotes é uma história de conjunto, de equipe mesmo. E essas pessoas que entram como voluntários têm muita gente maravilhosa, que eu me orgulho muito da amizade deles. Então, eu acho que isso tudo é um trabalho que engloba tanto os contadores quanto as crianças, os pais, dos pais também. Quantas vezes a gente teve atitudes lindas dos pais. E isso tudo faz bem para a alma, sabe? Porque eu acho que traz um crescimento espiritual para cada um que participa. As pessoas não podem ser a mesma depois que passaram por essa experiência. Eu imagino que não. Hoje são quantos voluntários no total do projeto? 150, mas esse número é sempre flutuante, porque trabalhar com voluntário é assim, alguns entram, outros saem, não é? E as pessoas têm esse, porque você vê, nós já passamos por umas 740 mais ou menos pessoas que foram treinadas pelos griotes. Mas por outro lado, nem todas ficam. Algumas ficam por um tempo, outras não conseguem. Então as mais variadas dificuldades de cada um de se manter, né? Às vezes também a pessoa muda de cidade, tem dificuldade de manter. Mas esse número é um número flutuante, porém é estável. Ultimamente, como nós fazemos 2 treinamentos por ano, e cada vez que se faz um treinamento, nós temos uma média de 50 pessoas inscritas, então esse número permanece, assim, mais ou menos estável, mas é flutuante dependendo da condição. Sabe que as pessoas saem, pessoas entram, agora tem uma turma entrando, mas já tem alguns que saem. Então esse número se permanece assim já há algum tempo, que vem vindo com esse número flutuante, mas bastante estável, de 150 pessoas. O que leva as pessoas a, no meio do caminho, desistirem do projeto? Os mais variados motivos, né? Às vezes a mudança, às vezes a pessoa começa a estudar, a pessoa se casa, a pessoa tem filhos, sabe? Tem várias atitudes que realmente, ou então a pessoa simplesmente desiste do projeto, alguma pessoa que não se encontra dentro daquele motivo de trabalhar, então ela prefere uma outra coisa, sai, vai fazer outra coisa. Eu acho que o importante, o fundamental, é que se lance uma semente. E uma semente com confiabilidade, com respeito, sabe? Uma semente assim mais sólida no coração das pessoas. Nós tivemos pessoas, teve um rapaz assim, um caso que me ocorreu agora, ele se mudou para o Rio Grande do Sul. Nós não temos braços no Rio Grande do Sul, mas ele escreveu assim, que esse momento que ele participou aqui do projeto, ele ficou assim com o coração já enternecido pelo voluntariado. E que onde ele estiver, ele sempre vai ser um voluntário. Isso faz a gente ganhar toda a causa, tudo vale a pena, tudo acaba valendo a pena. Sabe, se uma pessoa for resgatada, se uma pessoa se sentir feliz e ficar constante, tudo vale a pena. O projeto ele tem que caber dentro daquele momento pessoal, assim como um trabalho, né? A pessoa começa no emprego, nem necessariamente ela vai continuar, ela muda. Então, o trabalho voluntário também tem essa toada. Então, às vezes ela se encontra naquele projeto, às vezes ela
quer experimentar um outro projeto, o que eu digo é assim, um sujeito que ele tem uma energia voltada para algo que ele quer fazer algum trabalho voluntário, se ele não se encontrar em que ele não deixe essa energia de se dissipar, que ele use essa energia para até encontrar aquele que faça sentido para ele. E de repente faz sentido dentro de um determinado momento da vida dele. E que depois vai fazer em outro sentido, em outro projeto, mas que ele nunca perca, que essa energia sempre se recicle na vida dele. Eu acho que o trabalho voluntário, ele tem que cada vez mais fazer parte da nossa vida como uma responsabilidade social, não mais algo como algo que eu gosto, é legal, é bacana, não. Eu acho que é algo que tem que fazer parte da nossa vida como cidadão, algo que a gente tem que dar a mais, né? Mais do que o nosso trabalho, é algo que a gente tem que, é um dever da gente devolver para a natureza, algo que a natureza nos dá tanto, né? Aquela coisa de você servir. Então eu acho que o trabalho voluntário tem essa coisa do servir voluntário. Então é um dever nosso que cada vez mais eu acredito nisso, é o que eu em todos os treinamentos de voluntariado, é o que eu mais tenho passado para as pessoas, que é um dever, é uma responsabilidade de cada cidadão. Não está mais ligado a uma questão do bem-querer, né, da boa vontade. Não acredito que quem presta trabalho voluntário é melhor que ninguém, claro não é anjo, não, são todas pessoas, mas pessoas que conscientes desse dever. Eu acho que essa é a diferença. Nós vamos a um breve intervalo, estamos no programa Espaço Aberto, hoje conversando com os griotes, os contadores de histórias. Voltamos já. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje então falando a respeito dos griotes, os contadores de história. Estão com a gente a Cleonice Camareiro, que é a fundadora da entidade, e a Larissa Coelho, que é gestora do projeto Ouvimos Histórias de Vida. A gente conversou um pouco sobre essa questão do ouvir, sobre a responsabilidade de cada voluntário, de não se tratar mais de sair de casa e falar, tenho 2 horas sobrando na minha rotina, vou me dedicar a alguém. Existe algum outro projeto que a entidade desenvolve, Larissa, além desses 2 braços de ouvir e contar? Existe um projeto chamado Doe Palavras de Natal. Foi um projeto pensado num mundo tão consumista, né? A gente pensou em quebrar essa lógica e falar o que você pode doar para alguém que vai estar internado na noite de Natal num leito de hospital. Né, doe palavras. Então as pessoas mandam uma mensagem de Natal, uma mensagem de esperança, de superação, para um e-mail chamado Doe Palavras. Os voluntários se reúnem, eles transcrevem essas mensagens em cartões de Natal, até reavivando aquela tradição que hoje em dia não existe mais, o cartão de Natal. Nós envelopamos essas mensagens. E dias antes do Natal, nós com músicos e os voluntários todos, com muita alegria, isso nos enche de felicidade. A gente vai nos leitos dos hospitais com músicas natalinas e entregamos para cada pessoa e a gente fala, olha, uma pessoa que você não conhece escreveu essa mensagem para você, desejando a sua recuperação. As pessoas choram, é um momento muito emocionante e as pessoas cantam as músicas de Natal e a gente sente assim que realmente é algo que faz diferença na vida delas, faz mais diferença do que se a gente tivesse levado alguma lembrança, algum brinquedo, porque a gente também sai das pediatrias, a gente vai para as alas dos adultos, né? Então, pelo todo o hospital. Há muita emoção, a gente também entrega para os funcionários, né? E essa é um momento, assim, eu acho que é o clímax, assim, de todo, é o fechamento do ano, são essas mensagens de Natal. E tem gente que escreve e fala, olha, entre em contato comigo, meu e-mail é tal, né? Então se coloca à disposição para aquele que não sabe quem vai receber, né?
Então, acompanhantes que recebem e choram muito, e falam, olha, essa mensagem veio num momento muito delicado da minha vida. É porque hoje parece que as datas comemorativas, mas mais especificamente Natal, virou uma questão tão comercial, né? Pois é. Se trata mais de dar um grande banquete ou comprar os melhores presentes, fazer as melhores festas, e as pessoas deixam de lado de dividir as suas vidas como deveria ser, E essa né? questão da solidariedade, às vezes uma mensagem, nos minutos que você para pensar o que você diria para alguém que estivesse naquele momento, numa situação diferente da sua, isso realmente é diferente, né? É uma elaboração diferente, é diferente você ir a uma loja, escolher um presente, que também tem o seu mérito, mas é diferente, e a proposta vamos elaborar de uma maneira diferente isso, né? E o legal desse projeto, né, Larissa, é que de repente você está numa situação em que você quer ajudar alguém, mas você não pode fazer financeiramente. Sim. Exatamente. Mas você tem condição de, naquele momento, dar uma palavra para alguém. Ele é um projeto que convoca a sociedade. Olha, você não vai precisar ter gasto nenhum, né? Basta um momento de inspiração, basta que você tenha realmente o desejo de escrever essa mensagem, né? E que a gente faz o resto, a gente se incumbe do resto. E esse resto pra gente é muito feliz, né? Cada mensagem que a gente recebe, os nossos voluntários, eles customizam, fazem de uma maneira... realmente é um momento mágico do Natal para nós, assim, é o que faz sentido para nós como voluntários, assim, o sentido do Natal. E, inclusive, o projeto Ouvimos História, acontece também próximo do Natal, tem um sentido para nós isso, porque é um momento em que as pessoas estão mais nostálgicas, geralmente elas fazem o balanço da vida delas nesse período do ano. Na virada, né? A virada, elas lembram das perdas dos parentes, dos amigos, aqueles que se foram, então elas estão mais sensibilizadas. Então, estrategicamente, a gente escolhe também o final do ano para fazer a segunda edição de cada ano, que a gente faz 2 edições por ano. A primeira a gente tenta coincidir mais ou menos com a data do aniversário da cidade, para prestigiar as pessoas que construíram a cidade, a história dessas pessoas. E o último, a gente sempre tende a colocar bem próximo do Natal, porque realmente as emoções são diferentes, que a gente capta as emoções das pessoas, elas estão diferentes, e muitas sonâmbulas com essa coisa do consumismo, que eu preciso comprar, ninguém sabe mais por quê, mas aquelas missões, né, que são aquelas missões que são dadas, eu preciso comprar presente, tem uma lista de 1 milhão de pessoas para comprar presente. Então, assim, a gente surpreende a pessoa nesse momento. Então, é bacana porque a pessoa sai do sonambulismo, né? Então, você convoca a pessoa a sair desse estado. Vou falar de novo. Então, é bacana você conjugar. Então, a gente pensa muito na questão do Natal, justamente tentando cortar essa questão do consumismo em 2 momentos. Na mensagem, no Doe Palavras de Natal, que é uma das campanhas, e nesse projeto Ouvimos História de Vida. Agora, hoje a entidade, ela recebe um patrocínio, que é da Unimed Campinas, é assim que ela se mantém atualmente? Sim. Através de uma lei de incentivo, né, a Rouanet. E hoje a única... o PROAC também, do Estado de São Paulo. São 2 formas, então, formas hoje de captação. Isso. Elas são suficientes, Cleonice, para desenvolver o trabalho? São sim, porque as nossas despesas são constantes, mas não são despesas enormes, porque nós não temos aquele trato pessoal dentro da sede, né, com o assistido. Então, nós trabalhamos fora da sede. Nosso trabalho é ter o lugar certo para ver os encontros, para ver o planejamento, mas nós não temos aquele fluxo dos clientes conosco, né? Então, isso já diminui um tanto as despesas. Mas as nossas despesas são razoáveis e dá para caber bem num projeto que nós temos tido desde que nós começamos a pedir patrocínio, mais ou menos por volta de 2007. Nós não falhamos nenhum ano, todos os anos nós temos tido patrocínio assim, firmado. Graças a Deus, não tem faltado recurso, não. E os materiais que vocês usam? Que vocês levam livros, esses penduricalhos dos... Os penduricalhos são particulares, cada um inventa os seus, né? Uhum. Cada um customiza o avental do jeito que gosta, do jeito que acha interessante. Mas esses motivos todos, esses bichos, todas essas coisas, eles fazem aproximação, principalmente ajuda na aproximação. Porque muitos desses bichos têm voz. Então a gente aperta, a criança já se interessa, já quer vir aproximar e tal. Além do fato delas nos chamarem de longe, né? Você está passando pelos corredores, estão chamando. Então, eu acho que isso tudo visa aproximação com a criança, contato,
a facilidade. Nos hospitais existe uma biblioteca dos griotes para que o voluntário possa utilizar esses livros. Ah, né? Vocês já têm, então, distribuídos nos A gente faculta lugares. os voluntários que utilizem os livros próprios, que gostem, mas também existem os livros em comum da que associação. a gente deixa disponibilizado nessas bibliotecas dos hospitais. Nós usamos livros infantis, geralmente infantis, não infanto-juvenis, porque as histórias nos hospitais têm que ser curtas, a atenção da criança é tempo limitado, né? A gente pode fazer brincadeiras e tudo, mas para leitura mesmo nós usamos uma leitura mais curta. Então os livros são muito ilustrados, livros bonitos, livros de histórias bem interessantes, e esse é o nosso principal material de apoio. Agora jogos, essas coisas, cada um faz do seu modo, cada um faz do seu jeito. Também as histórias nós contamos pelos livros, muitas vezes nós portamos o livro, mas contamos oralmente a história, porque a gente já sabe. Para isso a gente se prepara para ir para o hospital. Então você já lê, relê a história para não chegar lá e ficar meio perdido, né? Então a gente já conta, já vai facilitando assim para também chegar e atuar junto à criança. As crianças pedem os livros? Pedem. E tem crianças que repetem a história. Você acabou de contar, eu tenho um modo particular que eu seguro o livro assim por cima. E vou contando sem olhar o livro. Eu mostro o livro para a criança e vou contando. Eu vou virando a página. Há poucos dias um menininho falou para mim assim, tia, você me empresta o livro? Ele fez igualzinho, Rafaela, mas igualzinho, a coisa mais linda do mundo. Porque ele catou o livro assim e foi falando, mas aí ele não sabia a história, ele foi tentando ler assim, mas ele mais lê a figura do que lê a história. E foi uma coisa fantástica, achei tão engraçadinho, porque doentinho, mas conseguiu repetir a história direitinho na íntegra. Você que memória, que belezinha. E copiando você como se fosse uma fórmula, né, de leitura de história. Aliás, deixa eu falar mais uma coisa, Larissa, sobre o projeto Doe Palavras. Nós começamos, a Larissa principalmente que trouxe esse projeto também para a associação, mas nós começamos esse trabalho doando as palavras para os pacientes. Já esse último que fizemos, nós tivemos que providenciar também mensagens para a enfermagem. Enfermagem e limpeza. Enfermagem e limpeza. Então, as pessoas que atuam dentro do hospital, elas também se veem confinadas dentro de um hospital na noite de Natal, certo? Então, elas também se sentem sós. E nós fizemos mensagens especiais para elas. Nós pedimos, assim, mensagens direcionadas para elas. E foi passado o cartão também, porque elas pediam. Mas eu não vou ganhar, mas eu estou aqui no hospital, sabe? Então é um projeto que comove realmente, a pessoa se sente acolhida com essas mensagens. É porque são profissionais, na verdade, os profissionais da área médica especialmente, a gente sabe que são remunerados para isso, mas que não é para qualquer pessoa. Não. É preciso ter um talento, é preciso nascer com esse talento de você cuidar do próximo, né? Cuidar da saúde do próximo, salvar a vida do próximo, cuidar de um idoso. Que não deve ser fácil, né? Não é à toa hoje que os lares de idosos estão tão cheios. E saber reconhecer isso, né? Porque nós, como voluntários, a gente fica ali 1 hora, 1h30 e vai embora, né? Quem fica ali, o plantonista que está ali dando assistência a essas crianças, eles merecem todo o nosso respeito. Cleonice, os griotes ainda têm sonhos? Muitos. Por que não? Muitos hospitais, outros hospitais, novos projetos, novas coisas que complementem essa parte da humanização. Porque eu acho que a humanização hoje está um pouco esquecida. As pessoas são mais assim, materialistas, elas vivem o dia a dia de uma forma muito corrida. Com a humanização, usa-se o termo humanização hospitalar, mas é a humanização completa. É incrível a gente falar em humanizar seres humanos, não é? Mas é o que necessita, porque o outro precisa da gente. Esse entrosamento das pessoas, esse carinho, essa atenção faz parte da humanidade. E vocês não mudam só a rotina dos pacientes, né? Vocês mudam a rotina do ambiente onde vocês passam. Sim. Né? E a nossa. Não esqueça da nossa também, que também muda bastante. A gente tem até a história de um dos diretores que ele brinca, que ele fala que a filha dele espera sempre, quando ela quer fazer um pedido difícil para o pai, ela espera o pai voltar do hospital. Que daí ele vai estar com o coração mais enternecido. E aí o Marcos, e aí sim, ela fala, esse é o momento de eu fazer aquele pedido que meu pai jamais deixaria. Quando ele volta do hospital, ele deixa. Então, é até uma brincadeira que ele faz, mas é uma verdade. É uma brincadeira. Isso nos transforma. E o projeto, Larissa, ouvimos sua história de vida. Ainda existe alguma alteração ou mudança, apesar de já estar caminhando aí para uma 5ª edição?
algum ponto específico da cidade, algum outro braço aí, algum outro detalhe que o projeto sonha em desenvolver a curto ou longo prazo aí? Então, sonhos existem muitos, né? Eu tenho um sonho pessoal do projeto, ele migrar para as periferias. Eu acho que é um lugar que ele tem muito a oferecer e a periferia tem muito a nos oferecer, né? Então, a ideia é que ele migre para as periferias. Eu tenho uma ideia de torná-lo mais assíduo, né? Então, uma vez por mês, mas para isso a gente precisa de mais treinamento, mais voluntário específico como ouvinte, mas isso é uma ideia minha que ainda precisa ser proposta para a associação. Então, como é um projeto que ele tem tido muita força e muita resposta, né? Tanto dos ouvintes quanto dos escutados, eu acho que ele tem essa vocação para ser aumentado e em cadência temporal e em lugares da cidade. Eu acho que a periferia precisa dessas iniciativas e a gente também precisa ir até eles, né? A gente tem muito que aprender. Por que a periferia, Larissa? Porque eu acho que são pessoas geralmente que não tem essa coisa no centro da cidade é muito plural. A gente tem a movimentação é muito plural. Então, é a classe média, é o trabalhador. Na periferia, não, né? As coisas são mais definidas, né? Então, o acesso deles a quem os escute de uma maneira diferenciada é diferente. Óbvio que a gente não tem a intenção de ser um consultório de rua. Não é essa a nossa ideia. Mas ter alguém diferente que não é da comunidade, né? E que possa escutá-lo sem juízo de valor, e sem depois fazer a fofoca comunitária, eu acho que isso faz diferença na vida das pessoas. Então, a ideia é ir para a periferia também, para a gente entender a história deles, colher as histórias que brotaram dali, e que eles também possam ser beneficiados com isso, a gente também possa ser beneficiado e fazer essa troca positiva, né? Eu acho que essa é a ideia. Para toda essa ampliação que vocês pretendem aí a curto e longo prazo, é preciso novos voluntários. Vocês estão captando a todo momento novos parceiros para desenvolver esse trabalho. Sim. São 2 treinamentos por ano. E há uma média de inscrições de umas 50 pessoas por treinamento. E cada vez mais pessoas se motivam, né? Procuram os griotes para participar tanto do projeto Ouvimos História quanto dos griotes. Hoje, para você ser um griote ouvinte, você precisa necessariamente ser um contador de histórias, né? Atualmente... Passar pelo processo todo, né? Isso. Atualmente, o processo de ser um ouvinte precisa necessariamente passar pelo treinamento de ser um griote, né? Mas futuramente a gente não sabe, mas hoje é dessa maneira que as coisas acontecem. Agora, se você que estiver assistindo ao nosso programa tiver interesse em participar desse projeto de griotes, de contar histórias nos hospitais da cidade, ou então futuramente até migrar para a questão de ouvir as histórias, você pode participar da seleção e do treinamento que acontece aí 2 vezes por ano, conforme as meninas explicaram. E para você obter mais informações a respeito disso, pode acessar o site contato@griotes.org.br ou até mesmo falar pelo telefone 3232 5018. Tem algum outro canal disponível para acesso aí, contato de voluntariado? O site está em construção, né, Larissa? Isso, nós temos uma página no Facebook, que é uma página bem ativa, né, que é Griotes, os Contadores de História, uma página que a gente utiliza bastante, e temos para o projeto Ouvimos História uma página também à parte chamada Ouvimos Histórias de Vida. Então, qualquer um desses veículos, o interessado consegue falar conosco. Hoje o programa Espaço Aberto, então, contou a história dos griotes, os contadores. Contou a história não, né? Nós contamos aí como que começou esse projeto de contadores de histórias. Falamos com a empresária e fundadora da entidade, que é a Cleonice Camareiro. Cleonice, obrigada pela sua presença. Obrigada, Rafaela, pela oportunidade de nós estarmos aqui contando um pouco do nosso projeto. E esperamos que seu público possa nos ouvir e atender esse apelo. Venham participar conosco do nosso trabalho, que é muito lindo. Também esteve conosco a Larissa Coelho, que é a gestora do projeto Ouvimos Histórias de Vida. Obrigada, Larissa. Não, nós que agradecemos essa oportunidade de mostrar esse projeto e que as pessoas possam se interessar por contar as suas histórias ou, se não, se juntar a nós para ouvir histórias. Nós agradecemos a sua companhia, agradecemos você que nos ouviu. O programa Espaço Aberto fica por aqui. Até a próxima edição.